nação, ufa! Coração apertado, mas o nosso Mengão venceu. Pedro deles, nação. O Flamengo vence o Fla-Flu no Maracanã. Gol do Pedro, né? Prevalece a lei do ex novamente. Pedro entra no jogo, entra tarde, mas entrou, marcou o gol da vitória. E agora o Flamengo mantém a briga com o líder Cruzeiro mais acirrada ainda pela liderança do Campeonato Brasileiro. No começo do jogo, antes de começar o jogo Fla-Flu no Maracanã, a diferença era 6 pontos para o líder Cruzeiro. O Flamengo estava em segundo. Agora, fim de jogo, a diferença cai para 3 pontos. E a briga vai ficando cada vez mais acirrada. Tem um monte de campeonato pela frente. Um grandiosíssimo jogo Fla-Flu diretamente do Maracanã. Fla-Flu é quarta, segunda antes do nada. O Flamengo precisava voltar a vencer para continuar sonhando com a liderança. O Flamengo tem um jogo a menos, inclusive. Os dois clubes vêm de derrota no Campeonato Brasileiro. O Flamengo naquele jogo vergonhoso em que os jogadores do Flamengo deram gol pro Santos, deram gol pro Neymar. E segundo eles, vergonhosamente, Neymar é ídolo deles. E por outro lado, o Fluminense também vinha de uma derrota pro Cruzeiro, 2-0. E as despedidas do Flamengo não param, nação. Primeiro foi o Gerson. Agora o Wesley está fechado indo para Roma e o goleiro Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Isso é mais um pouquinho no mercado da bola, né? Jornais de transferências agitadas dentro do clube mais querido do Brasil, o nosso Mengão. O seu, meu, nosso Mengão, o clube mais querido do Brasil, o clube que amamos. Por outro lado, no Fluminense também. O Fluminense já se despediu de Arias. E o Flamengo tropeçou, perdeu a liderança para o Cruzeiro. E agora teve o Fluminense pela frente. O Flamengo venceu, a diferença caiu para apenas 3 pontos. O Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro esse ano. Mas não vencia o Fluminense como mandante no Brasileirão desde 2019. 5 jogos, com 4 vitórias do Fluminense e um empate. E aí, para desencantar, com o gol do Leito ex, o Flamengo vence finalmente. E o Flamengo vinha de derrota, precisava dar uma resposta para o seu torcedor. No Campeonato Estadual, teve 2-0 e na final o Flamengo ganhou. Aí o Gonzalo Plata, nação, antes do jogo, ele sentiu no aquecimento. Olha a situação que está no Flamengo. O Plata sente no aquecimento. Esse Plata não veio bem há muitos jogos. Ele fez uma apresentaçãozinha na Copa do Mundo, mas não em nada. Esse Plata, ele veio no mesmo lote que o Alcaraz. O Alcaraz, o Flamengo conseguiu se livrar, emprestou ele pro Everton na Inglaterra e ficou com esse Plata. O Plata, o jogador é totalmente ilusório. Ele corre, mas as jogadas dele não dão em nada. Pra falar a verdade, o Plata está numa profissão errada. Ele deveria estar no atletismo e não no Flamengo. E nação, a coisa só complica pro Flamengo. O Flamengo entregou o jogo pro Santos, onde os jogadores do Flamengo trataram Neymar como ídolo. O Flamengo viu que o Cruzeiro abriu 6 pontos antes do jogo de Fla-Flu hoje. E eu havia comentado para vocês que Santos e Mirassol ia ser outro jogo. Pois bem, o Santos tomou uma chinelada do Mirassol 3-0. E aí me pede, aonde que estava o Neymar? Neymar estava apagado em campo. Os jogadores do Neymar, do Mirassol, não babaram ovo no Neymar, igual os do Flamengo fizeram. Uma coisa nós podemos ter certeza, amigos do canal Mundo do Flamengo. Para o Mirassol, o Neymar não é ídolo. Gestos e palavras do Flamengo foi a coisa mais vergonhosa que ocasionou essa disparidade do Cruzeiro na liderança do Campeonato Brasileiro. Eram 6 pontos, caiu para 3 pontos. Mas na volta da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo ainda é líder. Chegou até vencer o São Paulo, continuou mais uma rodada de líder que o Cruzeiro ali na cola, vice-líder, na mesma quantidade de pontos. A única coisa que diferenciava o Flamengo para líder era o saldo de gols. O Flamengo tinha 21, o Cruzeiro tinha 11, 12 gols. E aí o Flamengo foi lá, fez aquela vergonheira toda contra o Santos, tratou o Neymar como um ídolo do clube, coisa que, com certeza, claramente não é. E aí fez aquela vergonheira, perdeu pro Santos. Um gol ali, que deram o gol pro Neymar, deram a vitória pro Santos. Cruzeiro líder, 6 pontos de vantagem. O Flamengo venceu hoje, caiu para 3 pontos. Agora, né, é torcer ali pro Cruzeiro perder o próximo jogo. O Flamengo ganhar o próximo jogo contra o Bragantino fora de casa, nação. E eu até hoje eu não entendi o que o Flamengo fez no jogo contra o Santos. É uma coisa inaceitável. Mas vamos pro jogo de hoje, nação. Aos 3 minutos de jogo, o Flamengo tentava um domínio, tentava uma pressãozinha, mas é um jogo equilibrado, um jogo bom.
O time do Renato Gaúcho se impôs em campo e jogou de igual para igual. Aos 5 minutos o Flamengo fez um bom ataque, o Jorginho chutou e não deu em nada. Porque o Jorginho não é aquele jogador de definição. Ele é aquele jogador que arma jogadas e dá combate. Cebolinha sim é um jogador que bate bem. Ele que teria que ter assumido a responsabilidade, o Alciano, Luiz Araújo, enfim. Coisa que não se entende sobre o Felipe Luiz na ação. Porque o Cebolinha no banco. Cebolinha tem que jogar, cara. Aí o Plata no lugar de Cebolinha, sem chutar uma bola ao gol. Sabe, é uma coisa assim inaceitável, uma coisa absurda. Aos 10 minutos é exatamente o que o Fluminense queria. Levar uma pressão do Flamengo, roubar a bola, tem velocidade com o Canóbio no contra-ataque e o Flamengo tinha posse de bola, mas a posse de bola sem definições. E aí, né, seguia o mesmo drama em todos os jogos. Toquinho pra lá, toquinho pra cá, mas não conseguia definir uma jogada sequer. O time do Flamengo não tem velocidade, é um time só de toquinho de bola. O Flamengo fez um 2-4-4 ali na saída e o Fluminense com 2 linhas de 5. O Flamengo não conseguia jogar mesmo. Aí gerar um futebolzinho de posse de bola mesmo, um futebol apagado, apático do Flamengo. O Fluminense tentava atrair o Flamengo, aí conseguiu um contra-ataque, só que não deu em nada. E aí, como o Flamengo não estava conseguindo jogar, o Fluminense veio pra cima e começou a fazer contra-ataque, começou a pressionar. Aos 31 minutos, o Fluminense era bem melhor no jogo. Aí o Felipe Luiz botou o Alciano e deixou o Pedro no banco. Eu acho que ele deveria ter colocado Pedro titular e o Alciano no segundo tempo, mas aos 15, 20 minutos. O Flamengo dominante, mas só no toque pra lá, toque pra cá, sem nenhuma finalização que agrediu realmente o Fluminense. Porque o Flamengo não tinha um poder de fogo. E aí, né, tá brigando o título. Quem que está brigando diretamente com o Cruzeiro pelo título? O Fluminense está tentando uma campanha de recuperação nesse momento do Brasileiro. O Fluminense está lá focado na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O Flamengo roda a bola pra cá, roda a bola pra cá, mas não agredia o Fluminense. Um jogo totalmente sem fundamento. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o presidente Baco está montando uma barca de dispensas no Flamengo. Primeiro da lista temos o Michael. Tem um clube lá da Arábia interessado no Michael, provavelmente o Flamengo vai vender. Tá só esperando ali uma proposta oficial, uma proposta que realmente agrade. O Flamengo quer dispensar, essa é a verdade. Em segundo da lista temos o Cebolinha. Esse aí é outro que o Flamengo quer dispensar, não agrada ninguém, não agrada a torcida, não agrada a BAP, não agrada o Felipe Luiz. E o Matheus Cunha já tá tudo acertado, vai pro Cruzeiro. Aí, nação, o que fazer com esse Juninho? Juninho é outro jogador do Flamengo que está na profissão errada. Esse cara não serve pra ser jogador de futebol. Vocês viram o sem pulo que ele deu ali no jogador do Fluminense? Ele simplesmente pulou em cima do jogador do Fluminense. Esse cara tem que estar no judô ou no karatê, mas jogador de futebol profissional ele não é, pode ter certeza. Mesma coisa Plata, temos o Plata. Plata tinha que estar no atletismo, só sabe correr, não sabe chutar uma bola ao gol. Juninho, karatê ou judô, mas jogador de futebol profissional, esses dois não são. Mas mais pra frente ainda eu vou falar um pouquinho desse Juninho, vamos comentar as atuações péssimas que ele vem acumulando no Flamengo. O Flamengo no primeiro tempo só dominava a posse da bola. O Flamengo trocava muitos passes, mas passes lentos. Passes lentos proporcionavam o Fluminense se organizar. O Fábio não fez uma defesa no primeiro tempo. E que time é esse do Flamengo? Não treina chute ao gol por acaso? O Flamengo quer entrar com bola e tudo dentro da rede. Ah, mas o Fluminense marcou bem porra nenhuma. O Varela cruzou mal, o Cebolinha conseguiu uma finalização bem errada, por sinal, aos 40 minutos. 2 finalizações do Flamengo em 50 minutos. Nenhum dos goleiros realmente trabalhou no primeiro tempo. Aí o que acontece? Continuava aquele jogo xoxo, joguinho mequetrefe, joguinho apático, Fluminense melhor em campo, todas as ações ofensivas dentro das ações defensivas. E o Flamengo é um time sem solução, porque as jogadas é tudo pedra cantada. Um futebol apático, um jogo morno, um Flamengo que não foi construtivo no jogo. Um Flamengo que está em campo só por estar. Tivemos o Fluminense que controlou o Flamengo e não deixou o Flamengo se aproximar ali da sua área. O Flamengo perdeu para o Santos com 74% de posse de bola. E hoje foi pior.
só não perdeu o jogo por causa do Pedro. Felipe Luiz não mexeu, Felipe Luiz estava sendo teimoso, tinha que tirar o Cebolinha, botar o Wallace no lugar de Cebolinha e o Pedro no lugar do Wallace. Felipe Luiz demorou para substituir, tá usando a teimosia, tá? Porra, cara, viesse do vestiário com o Pedro, tira o Cebolinha, bota o Wallace pela esquerda e o Pedro ali no lugar do Wallace, centroavante. Segundo tempo, dava pra ver que era o mesmo joguinho mequetrefe do primeiro tempo. Posse de bola, toquinho pra lá, toquinho pra cá e ficou nisso. E o Fluminense parecia estar melhor que o Flamengo. O Flamengo pegava a bola e ficava parado na intermediária. Aí aos 8 minutos, Cebolinha roubou a bola, escapou, foi pra linha de fundo e cruzou buscando o Alcian na pequena área. É esse o lance para buscar o gol. É essa jogada em profundidade com Cebolinha. Esse negócio de tocar a bola não vai para lugar nenhum. O Flamengo quer entrar com bola e tudo dentro do gol. E aí é a hora do Pedro entrar na ação. Entrar para fazer o pivô na cabeça de área. Porque o Flamengo não conseguia definir as jogadas que tentava fazer. Amigos do canal Mundo do Flamengo. Flamengo vence o Fluminense no clássico por 1-0, gol de Pedro, lei do ex prevaleceu. Depois de tanta teimosia, Felipe Luiz botou o Pedro à base da pressão, botou o Pedro forçado no jogo. Pedro foi lá e decidiu o jogo, vitória do Flamengo. A diferença para o Cruzeiro desceu, caiu para 3 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos. E no próximo jogo é Flamengo e Bragantino. Não vai ser um jogo fácil para o Flamengo. Aí o Felipe Luiz chama Matheus Gonçalves e bota Juninho. Ganhar o jogo com o Juninho, nação. Aí eu falei, agora é só Deus na causa, né? Flamengo com 63% de posse de bola, mas não adiantava. Felipe Luiz tentou achar solução com o Juninho. Matheus Gonçalves realmente foi bem amistoso com o Bayer Leverkusen, mas eu até entendo botar ele, mas botar Juninho. Felipe Luiz matou o jogo. Ele tirou o Alcian para botar Juninho. É sério isso, nação? Aos 14 minutos do segundo tempo, abandona. No primeiro chute, Juninho já erra. Deixasse o Alcian, botasse só Matheus Gonçalves. Mas esse é o problema do Felipe Luiz. É uma sucessão de erros de Felipe Luiz. Escalações erradas, substituições erradas, decisões erradas. Flamengo tenta se livrar do Michel de qualquer jeito, vender para um time lá da Arábia. Cebolinha também. Matheus Gonçalves merece uma chance no Flamengo. Só que esse Juninho, o Flamengo tem que se desfazer urgentemente. Se arrumar um clube para doar esse cara, arrumar um clube que está disposto realmente a pagar o salário milionário desse cara, o Flamengo sai no lucro. Ô BAP, aqui comigo, ó BAP, o conselho deliberativo do clube, a torcida, a imprensa, o Flamengo tem que fazer alguma coisa. Está pagando o Juninho para fazer o que no time? Tem que se livrar desse estorvo. Na base ele não pode jogar, infelizmente. Esse é o lucro de ter trazido esse José Boto. Manda ele levar Juninho para casa. No momento em que ele botou Juninho, ele decretou que o Flamengo não ia fazer gol. Eu não entendo. Não tem como entender se é Felipe Luiz, para falar a verdade. E quanto ao Felipe Luiz, nação, é difícil você fazer uma previsão dele como treinador. Os títulos que ele ganhou são relevantes. Nós, torcedores rubro-negros, vamos chorar muito, hein? Aí, nação, tô começando a comparar Felipe Luiz com Fernando Diniz. Tem que rever seus conceitos como técnico. O Flamengo foi vendo o Cruzeiro disparar na liderança e vocês viram o jeito que o Juninho pulou na bola com o olho fechado. Aí sobrou a bola pro Léo Ortiz que cabeceou pro gol. Esse Juninho não é jogador de futebol. Essa é a única certeza que temos. Amigos do canal Mundo do Flamengo, isso é viver Flamengo, isso é respirar Flamengo, isso é amar o Flamengo de verdade, de todo o coração. Você está aflito o jogo todo, a torcida implorar pro Felipe Luiz botar o Pedro, a imprensa implorar pro Felipe Luiz botar o Pedro, Felipe Luiz vai lá e bota Juninho, aí passam uns 15 minutos, Felipe Luiz percebe que o Juninho não vai ter capacidade, a proeza de marcar o gol da vitória do Flamengo. E se o Flamengo não vencesse, com certeza, a torcida ia ficar louca com o Felipe Luiz? Felipe Luiz foi lá na base da pressão e botou o Pedro. Felipe Luiz viu o Pedro decidindo o jogo pro Flamengo, 1-0 Flamengo, fim de jogo. Isso é viver Flamengo. Você tá ali aflito o jogo todo, esperando o cara botar o Pedro. O cara bota o Pedro, vai lá, o Pedro faz o gol.
1-0 Flamengo, fim de jogo no Maracanã. Mas uma coisa que a torcida não entende, nação, é esse Juninho. Por que o Mbappé mantém um cara desse e o Filipe Luís bota ele jogar ainda? Porque ele tem que dar mais espaço pro Mbappé, só que o cara não tem uma proeza de marcar um gol. Aí o Filipe Luís acabou com o jogo, né? Tirou o Cebolinha e o Alcia botou o Juninho. O Pedro é pra ter entrado no lugar de Cebolinha. Só que ele tirou o Rascaeta, que é o gênio do time do Flamengo, agora sem o Gerson. O Rascaeta que pode resolver o jogo num lance qualquer. E o Fla-Flu foi ganhando uma cara de 0-0 e não dava pra entender. O Flamengo vai vender Michael e Cebolinha, mas vai deixar o Juninho no time mesmo. É uma coisa assim, uma besteira enorme. Aos 102 minutos, pense no jogo ruim, hein, nação? Maracanã lotado, torcida calada, Luiz Araújo totalmente apagado em campo. Alguma coisa tinha de errado ali. Ou ele estava na posição errada, mas alguma coisa tinha. Normalmente, Luiz Araújo não é assim, não. Aos 104 minutos, finalmente, Juninho pega a bola. Mas estava impedido, nação. É complicado. O Flamengo se encaminhava e se encaminha ainda para mais um ano perdido, nação. É difícil você falar isso, é difícil você, amando o Flamengo de todo o seu coração, você perceber e falar isso para os outros torcedores. O Flamengo está se encaminhando para mais um ano perdido, sem títulos relevantes. Filipe Luís, ali na beira de campo, Luiz Araújo andando cabisbaixo em campo, Danilo sente uma contusão. Mais um problema pro time do Flamengo, não bastasse a saída de Gerson, não bastasse a contusão de Pulgar, não bastasse a saída de Wesley, agora o Danilo também. Aí, nação, mais um ano que os apaixonados pelo Flamengo vão chorar muito. Amigos do canal Mundo do Flamengo, esse ano, para o Filipe Luís como técnico, é um ano totalmente decisivo, nação. O ano passado ele assumiu ali na semifinal da Copa do Brasil, ganhou o título, mas não foi um título emocionante, um título histórico, um título relevante de fato para o Flamengo. Esse ano ganhou o Campeonato Estadual, mas todos sabem que Campeonato Estadual não é parâmetro para medir a competência de um técnico e também não é nada relevante. Esse ano fez bons jogos na Copa do Mundo de Clubes, uma boa classificação, mas não conseguiu fazer algo realmente histórico de fato. E aí, esse ano, ainda temos para disputar Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Então, se a torcida rubro-negra chorar, se o Filipe Luís não conseguir nenhum desses três, Filipe Luís vai ter que fazer algo que eu falo pro Fernando Diniz fazer: rever seus conceitos como técnico. Aos 37 minutos de jogo, Filipe Luís queimou as substituições, botou Everton Araújo e vinha. O jogo se transformava numa verdadeira bosta. E aí, finalmente, o Juninho dá uma assistência pro Pedro. Mas o Pedro chuta em cima do goleiro de 45 anos do Fluminense. Só que aí, ufa, nação. Pedro entra e brilha a estrela de Pedro. Brilha a estrela do artilheiro. Olha, nação, acho que quem tem razão no meio de toda essa história é o Pedro. Eu acho que o Filipe Luís está errado. E não é só porque o Pedro fez o gol. E aí eu volto àquela velha frase do ano passado: Filipe Luís não é treinador. Filipe Luís tem que rever seus conceitos como técnico. Pedro entrou, Pedro mudou o jogo. Contra o Santos faltou esse jogador. Perdemos o jogo. Hoje faltava esse jogador. Filipe Luís botou o Pedro na base da pressão. E ele decidiu pro Flamengo. Filipe Luís prefere botar Juninho do que botar Pedro? Mbappé precisa rever isso daí com urgência. E eu já tava contando perdido, nação empate pro Flamengo é uma coisa péssima, um resultado péssimo. E toma pressão no Fluminense na final. Pedro entrou, decidiu o jogo e a gente fica ali culpando Pedro e Filipe Luís. Mas a verdade é que precisa ser acertado essas crises, porque o único prejudicado nessa história toda é o Flamengo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, ufa! Pedro decide e Pedro mostra que está certo no final das contas. Nação, no final das contas, se você for olhar assim, achamos que essa crise foi superada, né? Pedro entrou, marcou, jogou, foi decisivo para o Flamengo e agora o Flamengo tá na cola do líder e o Flamengo vai seguir o líder até superá-lo. Uma crise foi superada. Vamos superar o líder do Brasileirão, vamos em busca desse título do Brasileirão. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil e tem Brasileirão. Filipe Luís tem que mostrar o porquê que ele é o técnico do Flamengo. Caso a nação chore,
Felipe Luiz tem que rever seus conceitos como um técnico de futebol profissional, ainda mais de um grande clube como o Flamengo, o maior clube do Brasil, mais de 45 milhões de torcedores. Aliás, o bom público do Maracanã hoje está 58 mil presentes. Não foi aquela coisa toda, 80, 90 mil pessoas, mas, né, a nação rubro-negra em peso no Maracanã. E no final das contas, nação, a crise foi superada. E quarta-feira temos Flamengo e Bragantino lá em Bragança Paulista. Eu vou estar aqui com o vídeo, mas antes, mais um vídeo sobre esse jogo, Fla-Flu, 40 segundos antes do nada. Uma nova análise, uma nova perspectiva de jogo e uma nova análise sobre essa crise recém-superada no Clube de Regatas do Flamengo, o clube que eu, você, nós amamos de todo o nosso coração. Abraço, nação rubro-negra!